Oiê, vamos lá então conhecer os materiais para você confeccionar o seu cestinho. Vamos começar falando dos fios. Eu tô aqui com o fio champanhe da Morino Fios, o 36 milímetros, e estou com o fio animal print também 36 milímetros, tá? Lembrando que o fio da Morino Fios são fios premium. Ou seja, o que isso quer dizer, né? É um fio que ele é feito e pensado exclusivamente para nós crocheteiras. Ou seja, aqui dentro desse rolinho você não vai encontrar diferença de espessura, não vai encontrar emendas, não vai encontrar manchas, não vai encontrar nada do que você normalmente encontra em um rolo de fio residual, certo? O fio da Morino Fios é um fio premium, um fio de qualidade, um fio que vai elevar o nível das suas peças, tá? E vai agilizar ainda mais o seu trabalho, certo? Então eu tô aqui. Vai aparecer também na tela para vocês a quantidade que eu utilizei de cada fio, tanto do champanhe quanto do animal print, tá? E aí o que a gente vai fazer? Na parte de baixo a gente vai usar o champanhe e aí para fazer o rostinho a gente vai fazer com o fio animal print. O que nós vamos precisar também? Nós vamos precisar de uma agulha 4,5 para poder passar aqui, ó, porque nós vamos utilizar o fundo da base pet, tá? Vamos usar uma base pet, essa daqui é da Casa de Palha Acessórios, e essa daqui é a base de 15 centímetros de diâmetro para o fio 36 milímetros. Então, ó, para o nosso fio passar aqui por dentro desses espaços, a gente vai precisar usar uma agulhinha menor, tá? E essa aqui é uma 4,5. Essa aqui é uma 4, desculpa. E depois, pra gente crochetar normalmente, nós vamos utilizar a agulha 6 milímetros. E para fazer os detalhes da nossa oncinha, eu utilizei esses fios aqui, são fios amigurumi, o normal, tá? E vai estar aí em cima a numeração deles também. Nós vamos precisar também de uma agulha 2,5 para fazer esses detalhes, uma linha de costura branca e vamos precisar de focinho de amigurumi número 2 e os olhinhos de número 11, certo? Só lembrando que esses fios aqui, o fio amigurumi, a gente usa muito pouquinho. Então eu sempre recomendo você dar uma olhadinha aí na sua casa para ver se você não tem um fio parecido ou se você, para você adaptar com o que você tem em casa para você não precisar gastar com isso aqui, né? Porque realmente é só detalhezinhos de acabamento e a gente utiliza muito pouco, tá? Então, esses são os materiais necessários para você confeccionar aí a sua peça. E agora, vamos colocar a mão na massa. Então, vamos iniciar aí o nosso cesto. Antes de qualquer coisa, você vai pegar o seu fio e você vai cortar 1,70 m desse fio. Se quiser ter uma sobrinha a mais, mas esse 1,70 m já tá com uma sobra, mas se você quiser deixar mais ainda, pode cortar 2 metrinhos. Porque com esse fio nós vamos fazer, trabalhar com a técnica de fio conduzido, tá? Por que nós vamos trabalhar com essa técnica? Para que não dê diferença na espessura na parede do cesto, né? Para que não dê diferença na hora que a gente for trabalhar com os dois fios, tanto com, aqui nesse caso, né? O champanhe quanto o animal print. Então, para que não dê essa diferença, a gente precisa conduzir algum fio desde o início do trabalho, tá? Então, ó, você já pode cortar aí o seu fio e nós vamos começar, tá? Aqui no caso da minha base, o que acontece? Eu poderia muito bem fazer os pontos já direto com a minha agulha 6, tá? Mas eu sinto que quando eu faço com uma agulha menor, como essa com a 4, por exemplo, eu tenho mais conforto na hora de botar os pontos aqui dentro dos furinhos da nossa base pet. Então, por isso que nós vamos fazer com uma agulha menor. Então, eu vou dar um zoom pra gente começar aqui, ó, a colocar os pontos aqui na nossa primeira carreira da parede do nosso cesto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o fio, vai dobrar ele assim, ó, assim. Tá vendo? Ó, vou tirar um pouquinho, ficou muito zoom. A gente vai dobrar o fio assim,
E aí a gente vai pegar a nossa base, em qualquer lugar, né? Não tem diferença de lugar. E aí a gente vai, ó, com essa laçadinha que a gente fez aqui no fio, né, que a gente dobrou ele, a gente já vai trazer esse fio aqui pra dentro do primeiro furinho da nossa base. Agora sim eu vou aproximar bem. Pronto, aqui, ó. E o que que vai acontecer agora? Agora, antes da gente fechar o primeiro ponto, a gente vai passar esse fiozinho que sobrou, pode deixar ele menor, não ficar tão comprido. Essa sobrinha, ó, aqui, tá? Então, deixa eu só ajustar aqui o fio. Pronto. Essa sobrinha, ela vai passar aqui por cima. E antes da gente fechar o nosso primeiro ponto, o que que a gente vai fazer? A gente já vai pegar o fio que a gente cortou para colocar ele aqui junto também, para ele já começar a ser conduzido. E aí, ó, eu venho aqui com o fiozinho que vem do rolo, passo aqui por cima da minha agulha. Repare que eu já tô aqui, ó, prendendo todos esses fios, tanto o fio que sobrou, quanto o fio que a gente vai conduzir, tá vendo? Ó, então eu já prendi ele aqui. Com isso, a gente vai fazer 9 pontos e depois a gente vai fazer um aumento. Então, ó, o que que a gente vai fazer? Vai com a agulha no próximo furinho e vai buscar o fio. Só que aí, todos esses fios que nós estamos, tanto o fiozinho que sobrou aqui, nessa pontinha que sobrou, quanto o fio que tá conduzido, ele vai ficar sempre por cima da minha agulha, tá? Pra gente conduzir de forma correta. E aí, ó, eu vou buscar só o fiozinho que vem do rolo, vou dar uma altura pra ele e vou fechar o meu segundo ponto baixo. Ó, dessa forma aqui. Tá vendo? Ó. Dessa forma aqui. E aí, eu vou fazer o próximo do mesmo jeito. Sempre dando bastante altura pro ponto, porque a gente tá com uma agulha menorzinha. Então, ó, vem aqui, ó, deixa sempre esse fio que vai ser o próximo ponto na altura desse que já tá na laçada na agulha. Isso vai te ajudar aí a ter um padrão de tamanho de pontos, certo? Então, ó, como você pode ver, eu já tô quase terminando de esconder essa pontinha e vou conduzir esse fio que a gente cortou por toda essa carreira e as outras duas próximas também. Então, nós vamos fazer 9 pontos, eu já tenho 4, 5, 6, 7, 8 e agora o 9. 9 pontinhos. E no próximo, a gente vai fazer um aumento. Ou seja, a gente vai fazer 2 pontos baixos juntos no mesmo espaço aqui, ó. Esse é o legal de estar com uma agulha menorzinha também, porque na hora de fazer um aumento, isso ajuda a passar a agulha. Bom, agora nós vamos fazer 19 pontos e em seguida nós vamos fazer um aumento. Então, ó, vou fazer aqui mais 19, então fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Agora eu vou fazer um aumento. E depois eu vou fazer 8 pontos. E no último, nós teremos mais um aumento. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, ó, a gente já pode pegar essa pontinha também, que ficou do outro lado, né? E já esconder ela junto aqui, tá? 7, 8. Agora eu vou fazer o último ponto, que vai ser um aumento. Então, nós vamos colocar 2 pontinhos. E aqui, a gente ficou com 42 pontos, tá? Ó, esses pontos, eles vão subir depois, tá? A gente pode já colocar eles aqui, ó, viradinhos pra cima, porque eles já são a primeira carreira da nossa parede do nosso cesto, ó. Aí, quando a gente bota pra cima, ó, tá vendo? A base fica assim. Bem lindinha. E agora, que eu cheguei aqui no final, nós vamos fazer o fechamento de carreira. Então, ó, a minha agulha vai vir de trás aqui do trabalho pra frente, passando nessas 2 alcinhas aqui, ó, do nosso primeiro ponto, tá? Do primeiro ponto que a gente fez aqui na nossa carreira. Então, ó, tá vendo? A minha agulha passa por cima dessas alcinhas. Eu vou pegar essa laçadinha e eu vou levar essa laçadinha lá pra trás, dessa forma aqui. Agora, eu vou vir com a minha agulha no centro do ponto, porque a gente vai trabalhar com o ponto baixo centrado. Então, eu venho com a minha agulha no centro do ponto. Para conferir se eu passei a agulha no lugar certo, você vai olhar lá para dentro do trabalho, ó. Aqui. E a sua agulha, ela precisa sair no meio das 2 perninhas do ponto. Com isso, você colocou a sua agulha no lugar certo, tá certinho. E aí, nós vamos passar o fio que a gente tá conduzindo aqui por cima do trabalho e vamos trazer pra frente o fio que vem do rolo. Ó, aqui pra frente. Dessa forma. E agora, a gente vai pegar essa laçadinha que ficou em espera aqui, ó, e a gente coloca na agulha também, ajusta aqui o ponto pra ele não ficar tão comprido. E laça e fecha o primeiro ponto baixo centrado da nossa peça. Ó, dessa forma aqui. Tá vendo? E agora, a gente vai fazer ponto sobre ponto, não vai ter nenhum aumento. A partir de agora, até o final da peça, não vai ter mais nenhum aumento. E nós vamos fazer, ó, ponto sobre ponto, com o ponto baixo centrado e conduzindo esse fio junto. Lembrando de que aqui nessa segunda carreira, vai ser bem interessante você dar uma boa esticadinha aqui nesse fio, tá? Pra ele juntar e fechar mais o nosso trabalho. Então, ó. Aí você vai vir com a agulha no centro do ponto. O fio que tá conduzido, ele sempre vai passar aqui por cima do trabalho.
A gente vai buscar o fio que vem do rolo, traz pra frente, vai dar uma alturinha, ó, tá vendo? E aí a gente pode fechar. Conforme você for fazendo os pontos, você para um pouquinho, dá uma puxadinha aqui nesse fio. Cuidado para não esticar demais, tá? É só para dar uma leve puxadinha para o trabalho ficar bem retinho, certo? Então, você vai fazer essa carreira toda de ponto sobre ponto, trabalhando com ponto baixo centrado, até lá no final da carreira. Eu vou fazer aqui os meus pontos também, até lá no final da carreira, e quando eu chegar lá no final, eu volto pra gente dar continuidade aí no nosso passo a passo. Então, ó, você vai fazendo os pontinhos, vai arrumando, vai ajustando, vai deixando eles bem retinhos, bem certinhos mesmo. Lembrando que, como a gente tá conduzindo aqui o fio, né, embaixo, nessa carreira anterior, a gente estava conduzindo o fio também. E você vai reparar que eu não vou passar a minha agulha por cima do fio branco que tá sendo conduzido. Eu vou deixar ele pra baixo, pra ele deixar o ponto bem fechadinho mesmo. Tá vendo? Então, ó, toda vez que eu passar por cima aqui, ó, toda vez que eu vier com a minha agulha aqui no ponto, ó, aqui tá o meu fio branco, né, da carreira anterior. Eu não vou passar a minha agulha por baixo desse fio, eu vou deixar ele aqui embaixo e eu vou fazer o ponto baixo centrado normalmente, sem pegar esse fio lá de baixo que foi conduzido na carreira anterior, tá? É só um detalhezinho que vai fazer diferença pra deixar os pontos, ó, bem fechadinhos, bem sem nenhum buraquinho. Então eu vou fazer aqui a minha carreira e quando eu chegar aqui no final, eu volto para a gente dar continuidade. E então, olha só, cheguei aqui no final da minha segunda carreira, da parede do nosso cesto, e a gente vai repetir mais uma vez esse mesmo processo aqui, tá? Então, ó, a agulha de trás pra frente. O fechamento de carreira, ele vai ser o mesmo, do início até o fim lá do nosso cesto, ele vai ser o mesmo, tá? Então, ó, a agulha de trás pra frente, nas alcinhas de cima, leva essa laçadinha lá pra trás. Levei essa laçadinha lá pra trás, vou vir com a minha agulha, ó, no primeiro ponto do início da nossa carreira. Coloco a agulha no centro do meu ponto, de forma que ele saia no meio das duas perninhas. Saiu no meio das duas perninhas, vou passar o fio que a gente tá conduzindo, ó, aqui por cima do nosso trabalho. Tá vendo? Passei aqui por cima do nosso trabalho. E agora eu vou buscar o fio que vem do rolo, trago ele aqui pra frente e boto a laçadinha que ficou em espera aqui na agulha, ajusto pro ponto ficar do mesmo tamanho, laço e tiro de dentro das duas laçadinhas. Assim a gente fez o fechamento de carreira e já subiu o início da nossa terceira carreira. Aqui na terceira carreira vai ser a mesma coisa que a gente fez na segunda. Então, ó, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto, com o ponto baixo centrado, sem aumentos, sem nada, conduzindo esse fiozinho junto, para ele deixar a parede do cesto bem retinha, quando a gente for trabalhar com as duas cores, certo? Então, eu vou fazer aqui essa minha carreira, igual ao que eu fiz na anterior, certo? Ah, uma outra diquinha, agora aqui nessa terceira carreira, não precisa puxar tanto esse fio, tá? Dá uma leve puxadinha nele, e aí você vai vendo, pra ele não repuxar muito a peça. É só pra não deixar o fio muito embolado, sabe? Esse fio que tá sendo conduzido. Então, vai puxando devagarzinho, não precisa puxar com força. Então, eu vou fazer aqui toda essa minha carreirinha, e aí quando eu chegar lá no final, eu volto pra gente dar continuidade aí na nossa peça, trocar de cor e começar a fazer o desenho do nosso cesto. Prontinho, cheguei aqui no final da minha carreira e agora nós vamos trocar o fio que a gente tá conduzindo, que é o fio off, pelo fio de oncinha, certo? Então, nesse caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar aqui, ó, bem rente ao final da carreira, o fio que a gente estava conduzindo. E agora nós vamos pegar o fio de oncinha e vamos trazer ele aqui para o nosso trabalho. Antes da gente incluir a cor, a gente vai fazer o fechamento de carreira. Então, aquele mesmo esquema.
a agulha de trás pra frente nas alcinhas, nas primeiras alcinhas, leva essa laçadinha lá pra trás, assim, ó, tá vendo? Venho com a minha agulha no primeiro ponto da carreira anterior, ajusto esse fio e agora ajustei aqui o fio e vou trazer esse fio aqui pra frente. Só que antes da gente fechar aqui o ponto, a gente vai precisar passar o fio de oncinha aqui por cima, tá vendo? Ó, e aí a gente vai colocar na agulha aquela alcinha que ficou aqui em espera, tá vendo? E com o fiozinho que vem do rolo, a gente laça. Ó, a gente laça ele aqui na agulha e tira, fechando o ponto. Dessa forma. Vou soltar um pouquinho aqui o meu fio. Nós vamos fazer 21 pontos com a cor off e depois a gente vai trocar para o fio de oncinha para começar a fazer o desenho, né, do nosso cesto. Então, eu vou fazer aqui os meus 21 pontos. Vou deixar o fio bem certinho e vou fazer, tá? Uma dica para o fio não ficar aparecendo, ó, aqui, ó. Uma dica para o fio não ficar aparecendo demais aqui na carreira anterior é você, quando você for conduzir, não deixar ele passando aqui por cima. Deixa ele passando aqui por trás, ó. Tá vendo? Que ele vai ajudar a esconder melhor. Então, eu vou fazer aqui 21 pontinhos, conduzindo meu fiozinho de oncinha. E quando eu chegar lá, com os meus 21 pontos prontos, eu volto pra gente dar continuidade no nosso cesto. Ó, tá vendo que quando o fio que é de outra cor fica pra baixo, ele não aparece aqui? Ó, tá vendo? Aí aqui é muito interessante que você dê uma esticadinha pra esse fio não ficar embolado aqui, tá? Pra ele ficar bem retinho. Então, vou fazer aqui os meus pontos e quando eu chegar lá, eu volto pra gente continuar. Então, chegamos aqui, fiz os 21 pontos e agora nós vamos trocar pra gente fazer o próximo ponto com o fio de oncinha. Então, pra isso, a gente vai tirar aqui, ó, desmanchar o ponto, só a última laçada dele, porque a gente vai fechar esse ponto já com o fio de oncinha. Mas, o que a gente faz? A gente passa o fio off aqui, ó, por cima, ajusta aqui e laça o fio de oncinha, certo? Aqui a gente acabou fechando o ponto e a gente já tá com o fio de oncinha na agulha, tá vendo? E agora eu vou fazer um pontinho com o fio de oncinha. E vou fechar esse ponto com o fio off, porque a gente só vai fazer, peraí, a gente só vai fazer um ponto com o fio de oncinha. Então, eu boto o fio de oncinha pra frente, pego o fiozinho off e fecho o ponto. Dessa forma, a gente faz uma troca de cor bem certinha, bem bonitinha, tá? Ó, tá vendo? E aí, nessa carreira, a gente volta a fazer os pontos em off até lá no final. Então, ó, eu tô aqui, fiz os meus pontinhos offs e eu vou seguir fazendo off até aqui no final, certo? Então, eu vou fazer aqui e quando eu chegar no final, eu volto pra gente já fazer a próxima carreira. Ó, prontinho, cheguei aqui no final novamente. Nós vamos fazer o fechamento de carreira, então, ó, agulhinha de trás pra frente, nas alcinhas de cima do primeiro ponto da carreira, né, dessa carreira, leva essa alcinha lá pra trás, vem com a agulha no primeiro ponto que a gente fez, ó, aqui, ajusta, pega o fiozinho, o que a gente tá conduzindo, ó, passa ele aqui por cima, tá? Bem rente. E agora traz pra frente o fio que a gente tá crochetando. Fio que vem do rolo. Bota na agulha aquela laçadinha que a gente levou lá pra trás e ficou em espera. Ajusta aqui o ponto e fecha.
assim. Agora, nós vamos fazer 20 pontos na cor off. E depois a gente vai trocar para o fio de oncinha. Um detalhe que eu quero mostrar aqui para vocês, ó, que ficou aparecendo aqui, ó, no fundo, o meu fio de oncinha. Então, vamos arrumar isso? Vamos. Da seguinte forma, a minha agulha, ela vai passar por baixo desse fio de oncinha, ó, tá vendo? Ela vai passar por baixo desse fio. E aí, eu vou fazer o mesmo processo. Vou trazer o fio aqui pra frente e vou fechar aqui o meu ponto. Você já vai ver a diferença. Só de passar o fiozinho por cima da agulha, o fio que a gente tá conduzindo, que ele ficou aparecendo, ó. E agora ele não aparece mais. Tá vendo? Ó, agora ele já não aparece mais. Então, eu vou fazer 20 pontos e quando eu chegar aqui, nós vamos fazer a troca de cor para continuar o desenho da nossa peça, tá? Então, você faz aí os seus 20 também. E aí, quando eu chegar lá, eu volto pra gente dar continuidade aqui no nosso trabalho. Então, olha só, cheguei aqui pra gente fazer a troca de cor. Então, nós vamos fazer agora 3 pontos com o fio de oncinha, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vai tirar dessa laçadinha aqui, essa última laçadinha do ponto, do último pontinho que a gente fez, e nós vamos fechar esse ponto com o fio já de oncinha. Só tô dando uma arrumadinha aqui pra ficar bem certinho. E agora, eu vou fazer os 3 pontinhos, ó. Então, venho aqui, faço o primeiro, venho no próximo, faço o segundo e irei fazer o meu terceiro ponto aqui, ó. E lembrando de fechar esse último ponto com o fio off. Opa. O fiozinho off aqui, ó. Dessa forma aqui. E agora, eu vou seguir com os meus pontinhos off até lá no final da carreira. Quando eu chegar lá no final da carreira, eu volto pra gente continuar. Prontinho, eu cheguei aqui no final da minha carreira. E agora, nós vamos trocar o fio pro fio de oncinha, porque nós vamos trabalhar 3 carreiras com o fio de oncinha. Então, pra gente fazer isso, o que nós vamos fazer? A agulha de trás pra frente nas alcinhas aqui do primeiro ponto. Vamos levar essa laçadinha lá pra trás. Juntamos aqui. Só que agora a gente vai passar o fio off aqui por cima e a gente vai trazer pra frente o fio de oncinha. Ó, tá vendo? Trouxe o fio de oncinha aqui pra frente. Vou arrumar tudo aqui bem certinho. Vou colocar essa alcinha aqui, ó, que a gente levou lá pra trás na agulha também. Laço o fio e fecho o nosso primeiro ponto aqui dessa carreira. E agora, o fio off é o fio que vai ser conduzido, tá? E aqui é o mesmo esquema que a gente precisa deixar esse fio bem retinho para ele não aparecer na frente do nosso ponto. Então, ó, tô fazendo aqui 3, 4 pontos. Fiz 4 pontinhos, né? Ó. Fiz aqui 4 pontinhos. Aí, agora eu vou dar uma olhada aqui atrás e vou dar uma esticadinha, tá vendo? Pro meu fio se esconder aqui atrás, do avesso, pra ele ficar bem bonito. E eu vou seguir fazendo ponto sobre ponto por 3 carreiras. Então, vão ser 3 carreiras com o fio de oncinha, onde a gente vai lá na frente, dá uma volta e chega aqui no final, sobe a carreira, faz mais uma, sobe a carreira e faz mais uma. Não tem aumento, não tem troca de cor, não tem absolutamente nada. A gente só vai conduzindo o fio off e vamos fazer os pontos com o fio de oncinha. Então, pra agilizar, né, eu vou fazer essas 3 carreiras. Já comecei aqui a minha primeira, então eu vou fazer as 3 carreiras e quando eu finalizar essas 3 carreiras, eu volto aqui pra gente dar continuidade no nosso sexto e assim agilizar a nossa aula. Prontinho, fiz aqui as minhas 3 carreiras com o fiozinho de onça. E agora a gente vai fazer o acabamento aqui em baixíssimo e vamos aproveitar para fazer as orelhinhas. Então, ó, esse fio off a gente já pode
cortar ele bem rente aqui, porque a gente não vai mais conduzir esse fio. Então, ó, pode cortar ele bem rentezinho, esconder aqui a pontinha. E agora, o que eu fiz aqui? Eu fiz algumas marcações para passar para vocês bem certinho aonde nós vamos fazer as orelhinhas. Então, ó, aqui nós vamos começar a fazer pontos baixíssimos. Então, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos baixíssimo. E aí, você pode colocar um marcador, contar 3 pontos, 1, 2, 3, e colocar aqui em cima o próximo marcador. Em seguida, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai colocar um marcador aqui em cima. Vai contar 3 pontinhos, 1, 2, 3, e vai colocar um marcador aqui. Esses espaços são onde nós vamos fazer a orelhinha do nosso cesto. Da nossa oncinha, né? Então, ó, vou vir aqui com a minha agulha de trás pra frente, nas primeiras alcinhas, ó. Nessas alcinhas aqui de cima. Vou levar essa laçadinha lá pra trás, só que agora eu vou colocar a minha agulha, ó, no meio dessa laçadinha aqui, que a gente tá levando lá pra trás, tá vendo? É em cima, não é dentro do ponto, é aqui em cima. E aí eu vou colocar essa laçadinha que a gente levou lá pra trás na agulha, vou ajustar pra isso aqui não ficar sobrando muito, e vou laçar o fio e vou trazer ele aqui pra frente, direto. Aí, pra fazer os pontos baixíssimos, a gente vai sempre pegar nas alcinhas de cima, laça o fio e tira de dentro da laçada de uma vez só. Vai lá nas alcinhas, busca o fio e tira de dentro da laçada de uma vez só. Nas alcinhas de cima, laça o fio e tira de dentro. Assim, a gente vai fazer os pontos baixíssimos por toda essa volta, até chegar ali na marcação. Tá? Quando a gente chegar ali na marcação, a gente vai fazer uma sequência de pontos para dar o efeito da orelha na nossa peça. Então, ó, tô quase chegando. Vou fazer aqui mais rapidinho agora, pra gente chegar. Ó, cheguei aqui, tá vendo? Na minha marcação. Então, a minha primeira marcação, eu vou tirar e vou fazer aqui um ponto baixo nas alcinhas de cima. Então, venho nas alcinhas de cima e faço um ponto baixo. Em seguida, a gente vai fazer um ponto alto, só que centrado. Então, a gente vai vir, ó, dar uma laçada na agulha, vem no centro do ponto, passa no meio dele, aqui dentro tem que estar no meio das duas perninhas, busca o fio, traz esse fio pra frente. Laça o fio, tira de dentro de duas laçadas, laça o fio e tira de dentro de duas laçadas. Assim, a gente tem um ponto alto centrado. E agora, aqui no próximo, a gente vai fazer um ponto baixo normal, certo? E assim a gente criou aqui a nossa primeira orelhinha, um volumezinho, tá vendo? Da nossa orelhinha. Agora, a gente pode seguir com o ponto baixíssimo até chegar lá do outro lado dos marcadores. Se você não tem marcador, pode usar um pedacinho de fio também, tá? Que vai dar certo. Então, ó, cheguei aqui, perto do meu marcador, ó. Vou tirar ele e vou fazer novamente o mesmo processo. Faço um ponto baixo normal aqui. Ó. Deixa eu repetir. Vou fazer um ponto baixo normal. Em seguida, vou fazer um ponto alto centrado. Ó. Opa, um pontinho alto centrado. E no próximo, a gente vai fazer um ponto baixo normal. Aqui, um pontinho baixo normal. Posso tirar aqui o marcador, vou arrumar. Ó, tá aqui uma arrumadinha.
E tá vendo que a gente tem aí um volumezinho da orelha, que bonitinho que fica? Porque a nossa oncinha é uma oncinha baby. Então, é uma mini orelhinha. E aí, ó, vou fazer os pontos baixíssimos por toda a volta agora até chegar ali no final. Ó, quase chegando aqui no final. E essa parte da estrutura do nosso cesto tá pronta. Em seguida, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a parte do bordado do rostinho, né? Mas aí, toda essa estrutura do cesto, a gente está finalizando agora. Então, ó, cheguei aqui no meu final, já vou mostrar com mais calma, peraí. Ó, dá uma arrumadinha, pra ficar tudo bem certinho. Ó, cheguei aqui no final, vou dar um zoom. Tá vendo, ó? Cheguei bem aqui no final. Aqui tá o meu primeiro ponto baixíssimo e aqui é o meu final. Se eu fizer mais um, eu vou ficar por cima do meu primeiro ponto. Então, eu sei que eu cheguei no final. Posso cortar o fio? Cortei. E agora, com o auxílio de uma agulha de tapeceiro, ó, agulhinha aqui de tapeceiro, nós vamos tirar esse fiozinho de dentro dessa laçada, a gente vai desfazer essa laçadinha que ficou. Vamos colocar na agulha essa pontinha pra gente fazer aqui, ó, uma emenda, um fechamento de carreira invisível. Então, ó, vou vir com a minha agulha de baixo pra cima no primeiro ponto baixíssimo que a gente fez, ó, pela frente, pegando só as alcinhas do ponto, tá vendo? E vou levar essa laçadinha. Passei a laçadinha, agora eu volto com a minha agulha no mesmo espaço da onde tá saindo esse fiozinho aqui, ó. E aí, agora eu preciso levar lá pra trás essa minha agulha, lá pra dentro do cesto, ó. Dessa forma, a gente fez aqui um fechamento de carreira invisível. E agora, essa pontinha que sobrou, eu posso pegar ela e esconder aqui por dentro de alguns pontinhos. Então, ó, venho aqui no meio do meu cesto e passo por dentro de alguns pontinhos. Se você quiser, você pode dar também um pinguinho de cola na ponta para segurar. Mas só passando aqui, ó, por dentro de alguns pontinhos, já vai prender bastante, tá? Mas se você quiser garantir, dá um pinguinho de cola, faz um pontinho de costura, fica à vontade. Então, passei aqui por dentro de alguns pontinhos e essa sobra eu posso cortar. Prontinho. Essa pontinha aqui, ó, que sobrou, a gente bota pra dentro, esconde. E aí, deixa eu tirar aqui do zoom, pra vocês verem como é que ficou a estrutura do nosso cestinho. Ó. Tá vendo? Aqui a gente fez esse desenho para fazer o formato do focinho, para depois a gente botar os olhos. Então, agora a gente vai começar a fazer, dar vida pro nosso cesto, fazer a parte do bordado. Bom, então agora nós vamos fazer toda a parte de bordado do rosto da nossa peça, tá? Da nossa oncinha. Então, primeiro de tudo, eu gosto de posicionar os olhinhos e o focinho, tá? Depois, a gente não cola agora já de início, a gente cola depois, por último. Primeiro a gente posiciona tudo, organiza tudo e depois a gente vem, de fato, colando, tá? Por quê? Porque assim a gente consegue ver se tá realmente no lugar certo, se os detalhes do olho, por exemplo, a gente fez tudo certinho, pra depois não ficar ruim com a cola. Então, ó, com o focinho, a gente já vai encaixar ele aqui, ó, bem no pezinho do primeiro ponto de oncinha que a gente fez, tá? Então, já pode encaixar ele aqui, bem fofo assim. Tá vendo? Os olhinhos, a gente vai se guiar por essa linha também, ó, essa carreira aqui, e aí a gente vai contar essa carreira do primeiro ponto que a gente fez de oncinha, tá? E aí a gente vai contar, ó, 1, 2 pontos, e aí bem aqui, ó, no meio, entre o segundo e o terceiro ponto, a gente vai encaixar o olhinho. Dessa forma.
E aí o outro lado a mesma coisa. 1, 2 e aqui em cima a gente encaixa os olhinhos. Ó, pode apertar bem. Certo? Já dá uma vidinha, né? Mas aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o bordado dos olhos. E depois a gente vai fazer um bordadozinho aqui na frente também. Então, ó, com o auxílio de uma agulha de tapeceiro menorzinha, e aí você vai pegar 2 pedacinhos de fio amigurumi, ó. Um pra cada olho. Um pedacinho assim, ó. E vai colocar na agulha. E depois a gente vai colar, que nem eu falei, a gente cola por dentro, tá? Da peça. Então, primeiro a gente faz toda essa parte do bordado, porque aí fica mais fácil, né? Pra gente acessar aqui a parte do olhinho. Se ele tiver colado, fica mais difícil, né? Então, ó, vou dar um zoom. E aí a gente vai vir com a agulha por dentro. E nós vamos sair bem aqui da onde tá o olhinho, ó. Cadê? Aqui. Ó, vamos sair com a agulha bem aonde tá aqui em cima no olhinho. Aí a gente puxa esse fio, deixa uma pontinha lá pra depois a gente conseguir arrematar essa pontinha. E aí agora a gente vem aqui embaixo, ó, bem no pezinho e vai levar esse fio lá pra dentro. Dessa forma aqui, ó. Tá vendo? E aí a gente só leva esse bordadinho pro lado. Aí a gente não vai dar um nó agora. A gente vai deixar pra dar um nozinho depois, tá? Depois a gente vai arrematando tudo aqui atrás. Então, primeiro a gente borda tudo do jeito que a gente quer, pra ver como é que vai ficando, pra depois a gente, de fato, aplicar na peça. E agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, vamos vir aqui, ó. Ó, então a gente vai fazer a mesma coisa desse outro ladinho. Passo o fio, seguro aqui a pontinha do meu fio para depois eu conseguir arrematar aqui atrás. E venho com a agulha bem aqui embaixo. E puxo. Ó. Vendo? Dessa forma aqui. Agora a gente vai fazer a parte da pálpebrazinha aqui, né? Como se fosse um delineado. Ó, então agora nós vamos fazer a parte dos cílios aqui da nossa oncinha. Já tô com o fio preto, o fio amigurumi. E a gente vai vir, ó, aqui, ó, no segundo ponto, depois do primeiro ponto de oncinha, bem no meio. Ó, bem aqui no meio, a gente vai puxar esse fio. Vai deixar lá uma pontinha pra gente arrematar. E a gente vai passar, ó, aqui por cima, bem rente do fiozinho branco também, pra ficar bem certinho. E aí, ó, aqui no final desse ponto, depois do olho, tá vendo? A gente vai colocar a agulha. E aí, a gente leva esse fio lá pra trás. E agora, a gente vem aqui arrumando pra ficar tudo bem certinho, pra encaixar bem certinho aqui os cílios. Ó. Por isso é tão importante deixar pra colar e ajustar tudo depois, sabe? Porque assim a gente pode ir mexendo se precisar. Tá vendo, ó? Aí aqui a gente já tem o primeiro cílios. Eu vou colocar bem rapidinho aqui o outro fiozinho preto na agulha. E a gente vai fazer o mesmo esquema. Vou vir aqui, ó, no centrinho, opa, aqui, no centrinho do segundo ponto, trago o fio,
trago esse fio, deixa eu ver só como é, pra ver como é que ele tá aqui. Ó. Tá com uma pontinha legal pra eu conseguir arrematar depois. Eu venho aqui, ó, venho aqui do lado e coloco a minha agulha. E levo... Opa, ela entrou no lugar errado. Peraí. Aí, agora sim. E aí, agora eu vou ajustando aqui. Ótimo. Bem perfeitinho, ó. Que charmezinho que vai ficando, gente. Bem bonitinho, né? Agora a gente vai fazer esse bordadinho aqui, ó. Que é uma... como se fosse uma manchinha, né? Um pelinho aqui que a gente vai fazer. E pra isso a gente vai... agora a gente vai precisar de linha de costura e agulha de costura. Muito cuidado quando for fazer com essa agulha de costura, porque ela pode acabar quebrando, tá? Então é pra fazer com bastante cuidado. Então vamos lá. Ó, peguei aqui uma ponta bem grande, tá? De fio. E vou trazer aqui pra frente, ó. Vou trazer bem aqui, ó. Tá? Vou dar mais um zoom pra ficar bem pertinho. Ó, vai sair bem aqui pra vocês conseguirem ver bem. Ó, tá vendo? A pontinha começou a sair. Se você precisar, você pode pegar um alicate. Ó, um alicatezinho assim, ó. Pra ele te ajudar a passar aqui, tá? Se ficar ruim. E aí eu gosto de pegar um dedalzinho, ó, esses assim que protege o dedo, sabe? Tem lá na Amorino Fios. E aí você pode ajustar aqui pra apertar bem a agulha e pra trazer a agulha pra frente, ó, com o alicate ele vem pra frente. Então a gente puxa até ficar só um fiozinho. Ficou só um fiozinho, agora a gente vai passar esse fiozinho aqui, ó, bem em cima. Tá vendo? Ó, bem em cima desse ponto aqui. Deixa eu ver se dá pra ver. Ó, tá vendo? Bem em cima do ponto seguinte. Bem aqui em cima. E aí, nós precisamos sair aqui desse outro lado. Então, você pode vir ou vir assim de lado, mas aí vai aparecendo, ó, e a gente precisa ter bastante cuidado para ele não aparecer na frente. Mas dá certo, fica bem mais fácil. É só ter esse cuidado de botar a agulha um pouquinho mais para baixo, para sair aqui na frente. Opa. Ó. Quase. Aí, agora sim. E aí, agora eu venho com um alicatezinho e vou levando ele aqui pro lado. E aí, com bastante cuidado, porque se a gente entorta aqui a agulha, pode acabar quebrando ela, tá? Ó. E aí, agora eu vou puxar aqui. Esse detalhe, esse bordadozinho é opcional, tá? Se você não quiser, não precisa fazer. E aí, é o mesmo esquema. Eu vou colocar a agulha aqui em cima, tá vendo, ó? Aqui pra cima. Só que agora eu quero fazer um igual a esse aqui, tá vendo? E como a minha agulha, essa que eu tenho aqui de costura, ela é curtinha, se você tiver uma agulha grande, talvez até dê pra você chegar aqui passando pela lateral. Mas eu vou colocar a agulha por dentro pra ela sair lá atrás. Então, ó, venho aqui no pezinho do ponto de cima. E levo essa agulhinha lá pra trás, com a ajudinha do alicate, ó, tá vendo aqui? Saio aqui e aí eu levo. E puxo. Pronto. Esse bordadinho, ele é opcional, mas dá um charmezinho na peça, tá? Vale a pena fazer.
Acho que fica bem fofinho. Ó, tá vendo? E agora eu preciso trazer a minha agulha aqui pra esse outro lado. Então, o que que eu vou fazer? Pra não ficar, né, muito aparente aqui por dentro, eu vou fazer um esquema. Eu vou trocar de agulha, vou colocar numa agulha de tapeceiro essa linha e vou identificar aqui onde eu vou passar. É aqui no pezinho do ponto do terceiro ponto. Aqui. Vou só confirmar pra ver se vai ser aqui mesmo, que vai sair. É. Então, ó, vou levar essa linha aqui por dentro, ó. Tá vendo? Vou passar ela aqui por dentro de uma forma bem discretinha para trazer ela para o outro lado, para ela não aparecer. Ó, então levei. E agora troco a agulha, boto a agulha de costura de volta. E aí eu vou sair, ó, com a minha agulha aqui em cima para depois levar ela aqui para baixo. Ó. Aquele mesmo detalhe que a gente tem que ir aos pouquinhos pra a agulha ir no lugar bem certinho. Opa, tá quase. Ó. Aqui. Aí. Puxo. Puxo, deixo bem certinho. E aí, agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz desse lado, eu faço desse outro lado aqui. E aí, eu levo essa linha lá pra trás. Cuidado, muito cuidado pra não furar o dedo, tá? Não deixa o dedo atrás, muito perto da agulha, ó. E aí, a agulha foi lá pra trás e eu venho com a ajuda do alicate e puxo. Ó, aí essa partezinha do bordado do rosto tá toda feita aqui na frente. E agora, nós já vamos aproveitar pra arrematar ali atrás. A única coisa que a gente não vai colar agora vai ser o focinho, tá? Porque tem um detalhe aqui, ó, no focinho, que a gente vai fazer em seguida, que aí sim, depois desse detalhe, a gente pode colar o focinho. Então, você tem duas opções. Ou você pode deixar assim, ou você pode fazer com o detalhe que a gente vai fazer em seguida. Eu vou só tirar o focinho para eu acabar não confundindo e colar ele. Então, ó, agora a gente vai fazer toda essa parte de acabamento aqui atrás. Quero mostrar para vocês como é que vai ficar aqui dentro o acabamento. Tá vendo? Fica bem discretinho. Mas, como é uma parte ruim de acessar, né, dentro do cesto e ainda gravar aqui pra vocês, eu fiz um lado todo pra vocês terem uma ideia de como é que fica. Como fica super discretinho, tá vendo? E a gente vai fazer do mesmo lado. A única coisa que eu fiz aqui, ó, eu trouxe a linha branca pra perto das duas, para as duas pontinhas ficarem próximas, ó. Tá vendo? Para as duas pontinhas ficarem próximas. Então, vamos começar por aqui, com as duas linhas já bem pertinho uma da outra. A gente vai dar com a agulha de tapeceiro, tá? Lembra? Eu botei essa linha branca na agulha de tapeceiro e fui levando, conduzindo ela aqui por dentro, bem discretamente, para ela chegar perto da outra linha. E para assim fazer aí o nozinho para prender essa linha. Então, vou vir aqui, ó, e vou fazer uns 3 nozinhos bem
firmes, tá? Faz um. Faz mais um. E vai fazer o último. Pronto. Aí essa linha dupla, a gente vai colocar na agulha de tapeceiro e nós vamos passar ela por dentro de algum pontinho aqui do lado, ó. Tá vendo? Vou passar aqui por dentro desse pontinho, só pra esconder essa linha. Ó, tá vendo? Então, pra dar um acabamento bem bonito. Ó, agora vai dar pra ver bem. Tá vendo? Que aí eu levei essa linha lá pra frente e escondi, né? Por dentro, frente não, desculpa, por dentro do ponto e escondi essa pontinha que sobrou. Pronto. Ó. E agora a gente vai fazer esse outro olhinho aqui. Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar a cola de artesanato. Essa cola aqui, ó, é uma cola muito boa, você encontra na Casa de Palha. Ela é boa mesmo, isso aqui gruda de um jeito que vocês não têm noção. E aí, agora o que nós vamos fazer? Eu vou só botar aqui um apoio. Aí. E agora, ó, eu vou apertar aqui o ponto. E lá dentro do ponto, eu vou pingar uma gotinha de cola. Tá? Não vou botar muito, eu vou pingar só uma gotinha. Mas como eu falei, não, é ruim de gravar, de acessar ali, mas aí eu vou narrando tudo pra vocês. Então, ó, confere aqui se tá tudo certinho, porque agora a gente vai colar de fato o olho. Então, ó, viu se os fios estão todos aparecendo aqui? Tá vendo? O branquinho não tá pra dentro, nem o preto tá pra dentro, tá todo mundo no lugar certo. Aí eu vou separar os fios, ó, um pra cada lado. O fio branco pra um lado e o outro fio branco pro outro. E no meio ali, aonde tá a pontinha do nosso olho, é onde eu vou passar a cola. Ó, passei uma gotinha de cola, tá vendo? Vou esperar dar uma leve secadinha pra depois fazer os nozinhos dos fios. Então, primeiro eu venho fazendo o nozinho do branco, faço 2 nozinhos aqui com esse fio branco, com as pontinhas, e escondo, boto na agulha de tapeceiro e escondo por dentro de um pontinho pra ficar bem discreto, igual a esse lado aqui. Ó, fiz um nozinho ali, dá pra ver, né? Fiz um nozinho, mas sempre tomando bastante cuidado pra o nozinho não entrar aqui. E eu acabei soltando aqui um pouquinho esse fiozinho preto, só pra ficar de olho nesse fio branco, tá? Você vai dar um nozinho, mas tem que ter cuidado pra ele não entrar. Se ele entrar, depois fica ruim, porque vai pegar na cola. Então, esse cuidado. E aí, você vai dar um nó bem firmezinho, tá vendo? Já coloquei essa linha branca na agulha de tapeceiro. E agora, eu vou passar por dentro de uma forma bem discreta, por dentro de um pontinho desse no off. Aqui, tá vendo? Passei por dentro de um pontinho e agora eu vou puxar essa agulha. Eu vou tentar puxar com o alicate pra ver se dá pra vocês verem bem certinho, ó. Vai dar. Ó. Opa. E aí, agora eu venho aqui, ó, e puxei. Tá vendo? Pra esconder por dentro de outro pontinho. Agora eu posso cortar esse fio branco. Então, eu venho aqui, já vou cortar esse fiozinho branco bem rente, pra ele não aparecer. E vou fazer o mesmo processo com o fiozinho preto. O fiozinho preto, ele vai acabar aparecendo um pouquinho mais.
Então, ó, primeiro eu vou vir aqui, dar uma olhada, vou puxar ele. Ó. Aqui, ó, eu vou dar uma esticadinha nele, pra ele ficar bem certinho. Ó. Bem rentezinho, com o fiozinho branco. Tá vendo? Como fica bem certinho. Cuidado pra ele não entrar aqui, ó, e perder esse formato aqui. Ó, pra ele não entrar e perder o formatinho dele. Então, voltei um pouquinho, que eu vi que eu tava puxando demais. E agora eu vou só puxar de um ladinho. E vou ajustando aqui pra ele ficar bem certinho, tá vendo, ó? É isso aí. Se precisar depois, se você ficar vendo se a sua linha ela tá soltando muito do lugar, você pode dar um pinguinho de cola aqui também, não tem problema. Tá? Então, ó, bem firmezinho. E agora eu posso vir aqui por dentro, dar os 2 nozinhos. Já vou mostrar ali pra vocês como é que ficou. Peraí. Vamos dar uma conferidinha. Ficou certinho. E aí, aqui dentro, ó, fica só um tracinho pretinho. E aí, a gente faz o mesmo esquema. Bota na agulha de tapeceiro. Bota as 2 pontinhas, tá? Na agulha. E aí, a gente vê aqui em qual dos 2 lados fica melhor pra gente esconder. Já vou mostrar aí pra vocês também. Aqui, ó. Tá vendo? Eu vou levar lá pra dentro do ponto. Passei por dentro, com a agulha de tapeceiro por dentro de alguns pontinhos. Opa. Aí. E vou puxar aqui pra vocês conseguirem ver bem certinho como é que fica. Tá vendo como fica bem discretinho? E agora eu posso cortar essa sobrinha de fio. E pronto, essa parte de dentro do arremate a gente acabou de fazer por toda a parte que a gente precisava. Aí dentro fica, ó, tudo bem organizadinho. O acabamento faz parte do nosso trabalho também. Então tem que ficar bem discretinho, na medida do possível. E agora sim a gente pode fazer esse detalhe que eu falei aqui pra vocês na frente, pra gente depois, logo em seguida, prender o focinho. Então, agora nós vamos fazer um detalhezinho aqui na frente, que vai dar todo o charme na peça, vocês vão ver. E o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de 1,10 m, 1,10 m, 1,15 m do fio de oncinha cortado ao meio. Tá? É pouquinho, é só um pedacinho. E aí, ó, pra cortar no meio, é só você vir aqui, abre o fio e vai cortando ele aqui no meio, dessa forma, tá vendo? Aí você corta por 1 metrinho e aí você vai ter esse pedacinho aqui de fio mais fininho. Porque a gente precisa desse pedacinho de fio bem delicadinho, tá? E também nós vamos precisar de uns 35 centímetros, só mais um pedacinho desse fio que você cortou ao meio, mas cortado ao meio mais uma vez. Então, você vai, o outro pedaço que sobrou, você vai abrir e vai cortar 30 centímetros aqui no meio também, tá? São pouquinhos, é bem pouquinho, tá? Esse pedacinho de fio, mas é pra ficar, essa parte que nós vamos fazer aqui agora, ficar bem delicada, certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos contar 6 pontos a partir desse ponto aqui, ó, que forma os 3 pontos de oncinha depois dele. Então, ó, nós vamos contar 1,
2, 3, 4, 5, 6. Aqui, nós vamos colocar a nossa agulha, tô com uma agulha 2,5. E aí, a gente vai pegar o fio de 1 metrinho, né? 1,10 m, 1,15 m. Deixa aí uma pontinha. Ó, faz assim, ó, uma voltinha, sabe? E aí, você vai, coloca aqui na agulha e traz esse fio aqui pra frente. Trouxe esse fio aqui pra frente, agora nós vamos fazer pontos baixíssimos aqui, ó. Então, a gente vai no próximo, tá vendo, ó? Venho aqui no próximo, busco o fio e faço o primeiro ponto baixíssimo aqui, prendo, tá vendo? Ó, fica esse detalhezinho de correntinha. E aí, eu vou no próximo e faço também. E aí, eu vou fazer isso por 6 vezes. Então, ó, fiz 3, 4. Tá vendo, ó? Deixa eu chegar mais perto. 4. Agora, eu vou fazer o 5º. Aqui. E agora, eu vou fazer o 6º. Ó. Tá vendo? Dessa forma aqui que vai ficar. Agora, a gente vai fazer um ponto baixíssimo bem alongado. Que a gente vai vir aqui, ó. Opa. A gente vai vir aqui. Dá um espacinho pra ele. Deixa ele bem alongado. E aí, nós vamos pegar o fio e vamos trazer esse fio aqui pra frente. Dessa forma aqui, tá vendo? E agora, a gente volta, dá uma soltadinha nele na agulha. Segura aqui com o dedo essa laçadinha, ó. Desse ponto baixíssimo alongado que a gente fez, dá uma seguradinha aqui nele. Só pra ele não sair do lugar. Venho aqui, ó, dou uma ajustadinha. E vou aqui pro próximo, tá vendo? Ó. Vejo se precisa dar mais uma soltadinha aqui, pra ele ficar maiorzinho. Ó. E aí, agora vai dar certo, tá vendo? Aí, agora eu seguro aqui. E laço o fio e fecho aqui, ó, esse baixíssimo. Depois a gente vai vir arrumando ele. Segurei aqui e venho no próximo. Agora, a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente fez desse lado, a gente vai fazer desse outro lado. Aqui, você vai arrumar. E, em breve, você já vai entender pra que a gente vai usar aquele fio mais fininho, tá? Vamos só finalizar essa parte aqui. Então, ó, agora a gente vai fazer mais 6 pontos baixíssimos pro lado de cá. Eu já fiz o meu primeiro. O segundo. Terceiro. O quarto. O quinto. 1, 2, 3, 4, 5. E agora o último. Pronto. Fizemos aqui, a gente vem, dá uma ajustadinha na parede aqui do cesto, deixa bem certinho, bem retinho, tá? Agora, você pode colocar o seu narizinho aqui pra ele te ajudar a segurar todo mundo que tá aqui. Então, ó. Aqui. Isso, assim. Bem embaixo, bem no pezinho embaixo. Tá vendo? Ó, e aí você vai reparar que aqui ainda ficou uns espaços aparecendo o fio off, né? Então, é por isso que a gente vai colocar na agulha de tapeceiro. Depois a gente faz os acabamentos todos, tá? Então, ó, aquele fiozinho que você cortou mais uma vez no meio, você vai colocar na agulha de tapeceiro. Vai colocar aqui na agulha de tapeceiro, vai deixar uma pontinha. Vai vir com a agulha de dentro pra fora do cesto,
Ó, bem aqui nesse espaço, deixa eu dar mais um zoom. Bem aqui nesse espaço de onde está saindo esse baixíssimo alongado. Aí você vai puxar o fio, vai ver aqui o quanto você precisa deixar uma pontinha para conseguir fazer um acabamento bem bonito. E agora a gente vem, ó, aqui, opa, aqui. A gente vai passar aqui pela frente, tá vendo, ó? Aqui pela frente e a gente vai entrar aqui no espaço do focinho. Então, ó, pode soltar ele um pouquinho e passar a agulha lá por dentro. E aí você... Opa, a agulha entrou no lugar errado. Vamos tirar aqui esse focinho pra gente ver bem. Passa a agulha lá por dentro, tá? Mas lembrando que esse fiozinho, ele precisa passar aqui pela frente. Tá vendo? Aqui pela frente. Ótimo. E agora, eu volto aqui pra cima. Ó, aqui nesse outro espaço. Venho com a agulha de tapeceiro. Puxo. E passo aqui, ó, escondendo bem esse fio que está aqui. Tá vendo? E aí, ó, pra gente voltar bem certinho, pra que ele esconda bem certinho, a gente volta com a agulha, ó, bem do ladinho aqui, ó. Tá dando pra ver aí? Bem do ladinho, pra isso aqui ficar bem discreto. Ó, aí, foi. Nesse formato aqui, ó. E aí, na hora que a gente colocar o focinho de volta aqui, ele vai ficar bem certinho. Agora, a gente pode pegar a cola, passar aqui no focinho, pra já prender também, ó. Então, peguei a colinha, ó, tá vendo? E vou passar bem rente aqui do focinho, na hora que a gente encaixar ele ali na peça, ele já se prender. Então, ó, passei aqui. E agora, vou vir com ele aqui no centro. Cuidado pra não passar muita cola. Opa! E... peraí. E acabar escorrendo, tá? Vai... Não precisa exagerar, não. Então, ó. E agora eu vou prender aqui o meu focinho. Esse é o momento que você vai olhar tudo pra ver se tá tudo bem certinho. Né? Ó. Tá vendo? Ver se esses fiozinhos aqui, ó, estão bem retinhos, estão bem bonitinhos. Aqui pra mim ficou bem bom. Ficou bem certinho como eu queria. Pronto. Então, agora é só a gente vir aqui por dentro e fazer os acabamentos. Então, ó. O fiozinho que ficou lá pra baixo, a gente vai levar ele lá pra cima, pra ele se encontrar, ó, com essa pontinha que tá aqui. Ó, tá vendo que tem um dos fiozinhos que tá lá embaixo e eu vou levar ele, ó, aqui pra cima. Já vou mostrar bem certinho aí pra vocês. Ó, tá vendo? Tô levando ele aqui pra cima pra ele encontrar com a outra pontinha. E aí, dessa forma, a gente conseguir fazer o acabamento. Tá? Ó. Aí, agora você vai dar um nozinho. E vai dar mais um. Tá vendo? E agora vai colocar essas duas pontinhas na agulha de tapeceiro. E aí, você vai passar por dentro de alguns pontinhos pra ficar bem discreto.
esse acabamento. Opa. Ó, vou passar aqui por dentro e aí eu já mostro de novo pra vocês. Ó, como é que você vai passar. Tá vendo? Vai passar por dentro de 1 a 2 pontinhos. E aí, puxa com delicadeza, que aí esse acabamento já vai ficar escondido lá na peça também. E aí você pode cortar o excesso de fio. Ó. Tá vendo? Como ficou bem discretinho? E agora a gente vem prendendo essas pontinhas aqui, ó, dos lados que a gente fez no início. Volta aqui, vê se tá tudo certo. Aquela conferidinha. Ó. Viu como esse detalhe fez toda a diferença? Eu acho que ficou bem fofo. E aí agora a gente vai prender. Então esse lado aqui a gente tira de dentro dessa laçadinha. E o outro, que foi que a gente começou, a gente vai ter que já prender ele aqui por dentro, ó. Como ele já tá preso no ponto, ele não vai soltar de jeito nenhum daqui de dentro. Então é só a gente pegar essa ponta, botar na agulha de tapeceiro e passar ela aqui, ó, de uma forma bem discretinha por dentro de alguns pontinhos também. Eu vou passar aqui e já vou mostrar pra vocês. Tá vendo? E aí agora eu vou puxar. Como ela já tá presa, eu não preciso fazer nenhum nó, não preciso fazer nada. Só esconder mesmo e cortar o excesso. Aqui, isso. E o outro lado, que é esse aqui que ficou com a pontinha pra fora, você vai colocar também na agulha de tapeceiro. E vai levar esse fio lá pra dentro. Ó. Pronto. Levando esse fio lá pra dentro, como ele também tá super preso, você só vai aproveitar e vai passar por dentro de alguns pontinhos, uns 2 pontinhos, como a gente fez do outro lado. Passou, fechou. Pode cortar o excesso. E pronto. Ó, o rostinho da nossa oncinha, que bonitinho que vai ficando. Então, a parte da nossa oncinha tá praticamente pronta. Agora falta só as florzinhas, que nós vamos fazer 2 florzinhas aqui de amigurumi. Mas boa parte já está prontinha aí. Agora nós vamos fazer as 2 florzinhas da nossa peça. Eu já deixei uma prontinha. Ó. Bem fofinha, uma branquinha. Elas ficam bem pequenininhas, bem delicadas. E essa florzinha você pode usar pra várias coisas. Dá pra fazer muita coisa utilizando essa florzinha, tá? Então, eu vou pegar um fiozinho rosa pra ele aparecer bem aqui no vídeo. Agulha 2,5. E nós vamos deixar uma pontinha assim, ó. Vamos fazer o nó corrediço. E vamos fazer 13 correntinhas. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A gente já vai fazer. Tem essa correntinha que tá saindo, a correntinha que, a alcinha que tá na agulha. Então, a gente vai vir uma antes, aqui, ó. E aí, a gente vai fazer um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer uma sequência de 2 pontos baixos no mesmo espaço da correntinha, até chegar nas 2 últimas correntinhas aqui atrás. Então, nós vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aumentos, né? Que são 2 pontinhos juntos. Então, ó, vem aqui
faço um ponto, venho no mesmo espaço e faço outro pontinho. Dessa forma aqui, ó. E assim a gente vai seguir até lá no final. Vamos fazer as 8. Fazendo 2 pontinhos juntos. Só puxar um pouquinho aqui de fio, ó. Tá vendo? Eu tô fazendo com fio amigurumi normal. Que ele deixa mais firme, né? A florzinha. Eu gosto bastante. Ó, 1, 2, faltam mais 2 aqui. 1. Agora o último. E em seguida, a gente vai fazer um ponto baixo sozinho. Um ponto baixo sozinho. E no próximo, um ponto baixíssimo. Então, vem aqui, faz um ponto baixo, vem no próximo e faz um ponto baixíssimo. E a parte da pétalazinha, da pétala não, da flor, essa parte aqui já tá pronta. Então, a gente pode vir aqui e cortar. Aqui a gente corta. A gente vai deixar aqui em espera já pra gente fazer a parte da folhinha também. E aí depois a gente monta todo mundo junto. Ó, aí aqui na folhinha a gente não precisa deixar uma ponta muito grande, a gente vai fazer o nó corrediço e vamos fazer 5 correntinhas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Volta na segunda correntinha ali a partir da agulha e faz um ponto baixo, em seguida um ponto meio alto, em seguida mais um ponto meio alto e depois um ponto baixíssimo no último. Aqui, ó, um pontinho baixíssimo. Tá vendo? Agora a gente vai fazer mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntinhas. Volta na segunda a partir da agulha e faz um ponto baixo, um ponto meio alto, ó, um pontinho meio alto, vem no próximo e faz mais um pontinho meio alto. E no próximo, um ponto baixíssimo. Dessa forma aqui, ó. Ó. E aí a gente pode cortar também. Aqui a gente pode já soltar dessa laçadinha. E eu sempre gosto de fazer um nozinho aqui na ponta pra prender bem. Ó, vou fazer aqui um nozinho. E faço mais um. Ó, as folhinhas. A folhinha é bem opcional, tá? Mas eu acho que dá um charminho aí na peça. Aqui, aí a gente volta pra nossa florzinha. Tira essa laçadinha daqui de dentro e pode fazer um nozinho também aqui no final. Pode ser só um. Aí. Só um nozinho. Aí agora, com a nossa colinha, ó, vou botar bem pertinho. A gente vai dar um pinguinho de cola aqui. Ó, bem pouquinho, não precisa ser muito. E agora, a gente vai começar a enrolar, ó, essa folhinha. Aqui, ó. Com bastante delicadeza. Pra ela ficar bem bonitinha, ó. Como vocês viram, eu tô enrolando ao contrário, tá vendo? Com o lado do avesso. Então, ó. Aqui.
E aí, aqui no final, a gente vai... Opa, deixa eu só deixar mais justinho. E aqui no final, ó, a gente vai passar também um pinguinho de cola. Se você preferir costurar, você pode costurar, fica à vontade. Ó. Passa um pinguinho de cola e vem terminando de enrolar a florzinha. Ó. Dá uma seguradinha só pra a cola fixar, né? Ó. Que chuchuzinho que fica. Tá vendo? E agora a gente pode pegar a folhinha e aqui a folhinha a gente vai fazer a mesma coisa, né? A gente vai passar um pinguinho... Opa, tá aberto já. Vai passar um pinguinho de cola aqui na pontinha das folhinhas, da folhinha, né? Não precisa muito. E aí a gente pode cortar esse excesso que sobrou, enquanto a colinha dá uma leve secadinha. Ó. E aí a gente vem com a florzinha e cola a folhinha. Prende a folhinha aqui. Aí depois a gente vai usar esse fio aqui, ó, pra prender na peça. Assim a gente ficou com as duas folhinhas. Quanto mais apertadinho você deixar, ó, menorzinha ela vai ficar. Tá vendo? Aqui ela ficou um pouquinho mais soltinha e aqui ficou mais apertadinha. Dá dois efeitos diferentes. E agora a gente vai pegar a nossa peça. A gente vai vir aqui na nossa peça. E aí, a gente vai posicionar a primeira folhinha, florzinha, aqui desse lado. Vamos ver como é que fica. Ah, vai ficar bom. Ó, bem aqui do lado da orelha, vem com a agulha, ó, bem do ladinho da orelha. E leva um dos fiozinhos lá pra trás. E o outro fiozinho do lado. Assim, tá vendo? Ó, e aí, antes de prender, a gente vai primeiro colocar as florzinhas pra ver como é que fica, né? Vamos simular pra ver como é que fica. Ó. Essa daqui a gente pode deixar, ó, um pouquinho mais pra baixo. Tá vendo? Deixar as folhinhas mais pra baixo. E esse daqui deixa as folhinhas mais pra cima. Então, ó, vou passar bem aqui onde eu marquei, que é do meio da... Deixa eu ver aqui. Ó, no meio da folhinha. Ah, desculpa. No meio da orelhinha, ó. E o outro ladinho eu vou passar aqui, do outro lado. Um pra cada lado, porque aí depois quando a gente for prender aqui atrás, ó, vai ficar bem bom. Ó. Tá vendo? E aí, agora aqui atrás, a gente vem, dá um nozinho pra cada. Um pra folhinha branca, florzinha branca, e um pra a florzinha rosa. Certo. Aí aqui, ó, como sobrou esses fios e a gente pode esconder, com aqui, ó. Tá vendo? Ficou esses fiozinhos, e aí pra gente esconder eu vou passar por baixo aqui da alcinha do ponto, ó. E levo aqui ela pra trás, ó. E aí eu posso vir aqui, cortar esse excesso, porque a gente já aprendeu, né? Se você quiser, você pode colar também a florzinha. Eu gosto de prender assim. Ó. E aí eu vou fazer o mesmo esquema com esse rosinha aqui. Escondi, tá vendo, nessas alcinhas aqui do ponto? E aí pronto. Posso vir aqui, cortar o excesso.
E o nosso cestinho de oncinha ficou pronto. E o nosso cestinho de oncinha ficou pronto. Eu espero muito que você tenha gostado dessa videoaula. E eu já deixo aqui, né, o meu Instagram, se você quiser conhecer mais do meu trabalho. Eu ofereço outros cursos também, então vai estar aqui do ladinho o meu Instagram para você, se você ainda não me conhece, você me seguir aí nas redes sociais e acompanhar aí o meu trabalho. Bom, então eu espero muito que você tenha gostado dessa aula. Foi um prazer ensinar essa oncinha para você. E até a próxima. Tchau!